A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 359 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos iniciando hoje o estudo do livro de Apocalipse. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Amém? Eu espero que você consiga separar um tempo de qualidade e estudar, ler essa palavra com bastante atenção. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 1 de Apocalipse e o verso de número 3. E a palavra do Senhor em Apocalipse 1 e o verso 3 vai nos dizer assim: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Bom, amados, nós chegamos aí no último livro da Bíblia Sagrada, talvez o mais desafiador, o mais difícil de ser interpretado. Eu não me lembro quem disse, mas alguém disse que esse livro deveria ser o que mais deveria unir as igrejas e os cristãos, e é o que mais gera divisões. E eu concordo. Correto? Esse livro também eu acredito que é o mais temido pelos cristãos. Tem gente que tem medo de ler esse livro, e nós vamos começar quebrando esse paradigma, esse folclore aí de que tem um perigo em ler Apocalipse. Muito pelo contrário. Amém? Eu vou reconhecer para os irmãos que tem algumas partes que é muito difícil de se interpretar, de se entender, e eu peço a compreensão dos irmãos. Mas naquilo que nós temos entendimento e que nós conseguimos compreender, estaremos apresentando aqui no nosso estudo. Amém? Bom, o capítulo 1 começa mostrando quem revelou para João as coisas que ele escreveu, quando essas coisas iriam acontecer e o que acontece com quem ouve, lê e guarda as palavras dessa profecia. Eu particularmente já li várias vezes esse livro, eu acho muito interessante, gosto muito de ler, de estudar. São temas que merecem a nossa atenção, correto? E ele vai dizer que este livro é uma revelação de Jesus Cristo, ou seja, foi Jesus quem revelou as profecias desse livro para João. E ele revelou com um propósito. Qual é o propósito? Está lá no verso de número 1. Para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Quando que essas coisas vão acontecer? O texto é claro, em breve. Amém? E quem estava falando com João em boa parte desse livro? Em boa parte do livro, quem falava com João era o anjo que o Senhor Jesus havia enviado. Amém? Então aqui nós já temos muita informação a respeito deste livro. Então você sabe que esse livro foi uma revelação de Jesus, não é a invenção de João. Você sabe que ele está falando de coisas que vão acontecer em breve. Algumas já aconteceram, correto? Outras estão acontecendo e algumas irão acontecer. Quem está falando com João, em maior parte, é o anjo do Senhor. Amém? E agora, olha o conselho de João para mim e para você, caro cristão, leitor da palavra de Deus. Verso 3. Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Feliz, próspero, bem-sucedido. Então ele está dizendo, bem-aventurado é aquele que lê. Então não há um perigo em ler Apocalipse. Existe um benefício em ler Apocalipse. Então ele diz, bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. E por último, e guardam as coisas nela escrita. Então aqui nós estamos vendo que feliz não é somente aquele que lê. Feliz é aquele que lê, é aquele que ouve e é aquele que guarda o que está escrito aqui. Por quê?
porque o tempo está próximo. Então ele começou dizendo que Jesus mandou João escrever porque em breve essas coisas iriam acontecer. E ele termina dizendo que feliz é aquele que lê, que ouve e que guarda, porque o tempo desses acontecimentos está muito próximo. E eu creio que a cada ano que se passa, Jesus está mais próximo de voltar. Amém? Bom, então Jesus agora começa a direcionar a João quem ele é e para quem essa carta, ou melhor, esse livro foi escrito. Esse livro então foi escrito para 7 igrejas que estavam na região da Ásia. E Jesus se apresenta como aquele que é, aquele que era e aquele que é de vir, correto? Ele também se apresenta como aquele que ama a sua igreja e que pelo seu próprio sangue nos libertou dos nossos pecados. Observa que aqui tem uma consumação da promessa que nós vimos dos evangelhos, que quando Jesus encarnou no menino Jesus, ali ele estava vindo para livrar o seu povo dos seus pecados. Mas aqui ele já consumou sua obra. Então ele diz, ele é aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E o que mais Jesus fez aqui já? Ele nos constituiu rei e sacerdotes. Então agora, lá na eternidade, a igreja faz parte de um reino. E nesse reino, todos nós somos sacerdotes. Ou seja, agora todos nós temos acesso ao Pai. Nós não precisamos de alguém para fazer esse papel de ligação entre o homem e Deus e o homem não. Jesus nos deu esse privilégio e esse benefício. Agora, olha o que diz o verso de número 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então nós vamos ver que aquilo que Jesus prometeu em Atos, agora ele está cumprindo, correto? E o que nós vimos no sermão escatológico de Mateus, nós estamos vendo aqui de novo. O quê? Que a vinda de Jesus não será secreta, ela será visível. A vinda de Jesus será repentina, mas não secreta. Lá nós vimos que todo olho verá Jesus. E aqui também nós estamos vendo que todo olho verá Jesus. Em Atos nós vimos também que todo olho verá Jesus. Então a vinda de Jesus vai ser visível, vai ser audível, mas será repentina. Amém? Assim como o dilúvio. Então Jesus no verso 8 se apresenta como o Alfa e o Ômega. Ele está dizendo aqui que ele é o princípio de todas as coisas e ele é o final de todas as coisas. Antes de Jesus não há nada e depois de Jesus não há nada. Amém? Glórias a Deus. Só isso daqui já deveria nos encher, né, amados? Meu Deus, quanta revelação da glorificação de Jesus. Depois, João vai se apresentar a partir do verso 9. E ele vai dizer que é companheiro desses irmãos que estavam nessas 7 igrejas, nas tribulações, no reino e na perseverança. Aqui, João, ele não está mais em Éfeso, como nós vimos nas cartas. Aqui, João, ele está preso por causa da palavra de Deus numa ilha chamada Patmos. Algumas pessoas dizem que essa ilha era extremamente perigosa. E ali, naquele cenário de dor, de angústia, de solidão, que Deus vai dar revelações profundas para João. E aqui vai um conselho para nós. O cristão não rende mais quando ele está feliz e alegre. O cristão rende muito mais quando ele está sendo perseguido, quando ele está em condições de extrema necessidade. Ali Deus se manifesta e se revela sobre a vida dele. E quando João vê todos esses mistérios, essas revelações, João está naquele dia que nós vimos todos os profetas praticamente falarem. Você se lembra? Se você tem nos acompanhado desde os profetas, você sabe que nós estamos falando. O dia do Senhor, correto? É o que diz no verso 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Então, ele está falando que uma boa parte desses acontecimentos está apontando para o último dia, o dia em que Cristo irá vir buscar a sua igreja, mas, ao mesmo tempo, ele vai condenar os ímpios
por causa dos seus pecados. Aqui nós vamos ver outra coisa interessante. Nós temos descrições sobre o Cristo glorificado. Até então, o Cristo que nós vimos, exceto o que está em Daniel, em Ezequiel e em Isaías, são manifestações do Cristo sofredor, o Cristo terreno, correto? Mas agora, o Cristo que nós vamos ver é aquele que assuntou aos céus, é aquele que é ressurreto, é aquele que é glorificado. Amém? E ele diz assim, que a voz de Jesus é como a voz de uma trombeta, lá no verso 10. E ele vai dizer assim, a partir do verso 11. Escreve no livro o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos, alvos como a neve, como a lã, como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz era a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha que revelação maravilhosa que João teve a respeito de Jesus, correto? Agora, é muito interessante em todo o livro profético, mas muito mais especialmente nesse, nós nos atentarmos para algumas palavras que nós vamos ver se repetir. As palavras semelhante, como, parecido, igual. Quando você vê essas palavras em um livro profético, significa que o profeta está falando não é exatamente aquilo, mas ele está usando algo para mostrar aquilo que se parecia com o que ele estava vendo. Então não significa que os pés de Jesus são de bronze polido. Não significa também que os olhos de Jesus são chama de fogo. Não. Observa que ele usa as palavras como, semelhante. Então ele está usando objetos, instrumentos conhecidos na terra para descrever algo que é desconhecido no céu. Amém? Então essa imagem assustadora, gloriosa de Jesus não é exatamente como João escreveu. Ele usou instrumentos terrenos para falar de algo glorioso que ele viu nos céus. Amém? Uma coisa nós podemos falar com toda certeza: Jesus é extremamente cheio de glória, cheio de luz, cheio de beleza, né? Agora olha que coisa interessante. Nós vimos 7 estrelas e nós vimos 7 candelabros, correto? E ele vai dizer no verso 20 que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora, observe que coisa interessante. Esse anjo da igreja se refere ao pastor, correto? Por que o anjo é o pastor? A resposta é bem simples. Um anjo é um mensageiro e o pastor também é um mensageiro. João fez toda essa introdução para depois apresentar os problemas que aconteciam naquelas igrejas naquele tempo. Algumas pessoas vão dizer que o que está relatado do capítulo 2 ao capítulo 3 é apenas para aquele tempo. Outras pessoas vão dizer que cada igreja representa um período da igreja no decorrer dos 2000 anos. E outras pessoas vão dizer que essas 7 cartas se referem somente à igreja moderna. E eu digo para você o que eu penso. Eu entendo que isso eram problemas reais que tinham naquelas igrejas naquela época, correto? Agora, isso também mostra que igrejas sempre terão problemas como esses. E estas cartas estão aqui, assim como todo o restante da Bíblia, para nos ensinar o que Deus aprova e o que Ele reprova, e o que Ele espera da sua igreja, para que a sua igreja venha a ser santa,
pura e imaculada. Amém? Bom, não dá para nós estudarmos muito sobre essas cartas, porque o nosso tempo é bem corrido. Mas nós vamos ver que dessas 7 cartas, dessas 7 igrejas, né, que nós estamos falando de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, dessas 7 igrejas, apenas uma única igreja não teve nenhum elogio, que é a igreja de Laodiceia. Ela foi completamente repreendida, não havia nela nada de positivo. Então, de todas essas igrejas, nós podemos classificá-la como talvez a mais decadente, a que nós nunca deveríamos nos assemelhar, mas que muitas das vezes é a que se parece mais conosco. 2 igrejas que seria modelo para nós seria a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que foram igrejas que não foram repreendidas em nada. Então isso mostra para nós que é possível ser uma igreja que agrada a Jesus, correto? Então, se você quer descobrir como Deus se agrada de alguém, o que você precisa fazer, como a sua igreja precisa ser, estude um pouco mais sobre a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Agora, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes, essas igrejas, elas tinham pontos positivos, mas elas tinham pontos negativos, correto? Dentre os pontos negativos, eu vou destacar aqui alguns e você pode conferir depois. Essas igrejas, elas estavam ou descompromissadas com a obra de Deus, outras tinham abandonado Jesus como prioridade, preste bem atenção, algumas tinham abandonado Jesus como prioridade, outras estavam trabalhando mais do que antes, porém toleravam ensinamentos que iam contra a palavra de Deus. Dentre esses ensinamentos aqui, nós vamos ver os ensinamentos de Balaão, nós vamos ver os ensinamentos de Jezabel, nós vamos ver também os ensinamentos dos Nicolaítas, correto? E outras coisas mais. Qual é o problema de Balaão, de Jezabel? Jezabel era uma profetisa de Baal, mas muito pior que isso, ela era uma mulher que não tinha condições nenhuma de ser profetisa por causa das suas imoralidades sexuais, por causa da sua prostituição, da sua feitiçaria. Isso mostra uma igreja que tolera esses tipos de práticas dentro dela. Balaão é a mesma coisa. Balaão, além de receber dinheiro para profetizar, ele amaldiçoou o povo de Deus. Além do mais, ele induziu esse povo a praticar idolatria e também moralidade sexual. Os nicolaítas, eles vinham de um movimento que gerava rebelião e discórdia. Então nós temos aqui práticas que não cabem na igreja de Cristo Jesus. Amém? E na nossa porção de hoje, nós vamos encerrar com João tendo uma visão do trono de Deus. E é muito interessante que o trono e a visão que João tem se parece muito também com as visões que os profetas tiveram, como por exemplo Isaías, Ezequiel e Daniel, correto? Não somente sobre a beleza, as estruturas que ele viu no trono, como também os seres que eles viram no trono. Aqui João declara que viu seres viventes, correto? E a imagem deles era semelhante com o que os profetas relataram. Esses seres que tinham 6 asas, muitos olhos, eram extremamente rápidos e eles tinham rostos diferentes, como de leão, homem, de um gado e também de uma águia, correto? Então, quando nós estudamos os profetas, nós falamos que essas 4 faces, esses seres viventes, representavam aí os 4 evangelhos, né? Que seria o de Mateus sendo representado pelo leão, que apresenta Jesus como rei. Nós vimos que o novilho, né, representa Jesus como um sacrifício, como um servo, que seria o evangelho de Marcos. Nós temos também Jesus como homem, representado no evangelho de Lucas, correto? Um Jesus humano que se compadece dos homens, que sente a dor das pessoas. E nós temos Jesus como águia,
que é o Evangelho de João, que apresenta Jesus glorificado, um Jesus divino, um Jesus que é o eu sou, correto? Então, tudo isso mostra aqui não somente destruição, dor, como muitas pessoas pensam. O livro de Apocalipse mostra muito sobre a pessoa de Jesus, que nós não temos tantas revelações dessa forma no restante das Escrituras. E que nós possamos, como nós vimos no começo do nosso devocional de hoje, que nós possamos ser bem-aventurados, lendo, ouvindo e guardando essas profecias que estão aqui escritas. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade, pela sua graça e pela sua fidelidade. Que o Senhor venha nos abençoar com a dádiva de buscarmos o Senhor com fidelidade, com temor, para que nós não venhamos nos parecer com aquelas igrejas que foram reprovadas por ti, Senhor, mas que nós venhamos nos parecer com as igrejas que o Senhor aprovou, aquelas que te buscaram como o Senhor esperava, e elas alcançaram benefícios que as outras não alcançaram. Nos ajude, ó Pai, a sermos como o Senhor quer que nós sejamos e alcançar o trono da graça para viver eternamente glorificando o seu nome. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha com alguém e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.